Bem-vindo a mais um episódio da série História do Processo Judicial. O tema de hoje é o julgamento de Pietro de Bernardone. Texto de Giovanni Papini, narração de Alessandra Gauer, Gustavo Morgenthau e José Tessaipo. A crença em um juízo final inspirou Giovanni Papini a escrever uma obra, por isso mesmo intitulada Juízo Universal, em que desfilam personagens famosos e anônimos de todas as épocas. Nela não se ouve a acusação, apenas a defesa. Escolhemos, para este episódio, o julgamento de Pietro de Bernardone. Pietro de Bernardone, rico mercador de tecidos da cidade de Assis, dirigiu-se frequentes vezes à França para o seu comércio. Durante uma de suas viagens, nasceu-lhe um filho a que a mãe deu o nome de Giovanni, nome que, por vontade do pai, foi substituído pelo de Francisco. Estava-se no ano de 1181. Aquele filho belo, generoso, elegante, inteligente, valoroso nos campos de batalha, primava entre os contemporâneos e dissipava as riquezas paternas em luxo, festas, esmolas alucinantes, quase com o aprazimento do pai. Mas bem diverso era o destino desse filho, que lhe aparecerá certo dia do ano de 1206, definhado e desfigurado, em traje de peregrino, por entre as graçolas da arraia miúda. Irado pela humilhação, encolerizado pelo que considerava culpável extravagância, Pietro encerrou-o num vão da escada. Pouco depois, em abril de 1207, na presença do bispo, os dois estão frente a frente, como adversários. Francisco, para significar a renúncia a todos os bens terrenos, despoja-se das roupas que veste e restitui-as ao pai. Pietro de Bernardone foi meu pai. De agora em diante, meu pai é aquele que está no céu. Não é necessário que tu repitas a acusação que de há séculos e séculos acompanha o meu nome honrado, tornado célebre a golpes de vergonha. Fui o pai sovina e miserável, que não queria santo seu filho. Era o intermediário do diabo, o traficante avaro, que tinha uma bolsa no lugar do coração e 2 ducados sobre os olhos a cegarem-nos. Esta a acusação, esta a calúnia. Eu, mercador honrado em todos os mercados e cidades da Itália e da França, eu que tinha posto meu amor e a minha esperança sobre a cabeça do meu Francisco, eu sou, mesmo depois da morte, a vítima do meu filho. Se aqui reina a justiça para todos, também para os pais infelizes, também para os santos, quero ser ouvido eu também, Pietro de Bernardone, perseguidor da santidade. Caí em erros, não em culpas. E foram erros de afeto, não de malícia e maldade. E o primeiro foi o de tomar por mulher a uma estrangeira, de outro sangue, de outra terra, a qual me deu um filho único, para mim estranho a todos, verdadeiro fruto da estrangeira. E outro erro foi o de querer bem, desmesuradamente, a aquele filho, e de ter satisfeito sem poupança os seus desejos e as suas manias. O mundo venerou como santo, por milhares de anos, o filho do meu amor. Porém eu, enquanto esteve perto de mim, não tive que me entender como um santo, mas sim como um jovem folgazão, extravagante e perdulário. Tive fama de avarento, e, no entanto, todos sabem que o meu Francisco foi, durante muitos anos, o jovem príncipe da juventude de Assis, e não deixei que nada lhe faltasse. Este meu filho desposou a pobreza após haver feito de anfitrião, de mecenas, de cavaleiro e de senhor, à custa das riquezas paternas.
Agradavam-lhe os ternos enfeitados e belos, e com os meus ducados comprava-os. Agradava-lhe ostentar cavalos de raça, armas de preço, e com os meus ducados obtinha-os. Agradava-lhe convidar os amigos, ou melhor, seus parasitas, para jantares e para festins, e com os meus ducados oferecia banquetes esplendidamente como um rei. E nota que ele quase nada ganhou com o seu trabalho. Na loja, pouco estava e de má vontade. Bastava que ouvisse o acorde de viola ou de harpa, ou que um amigo o chamasse, e via-o escapar como um cão ao assobio, não o tornando a ver durante toda a tarde e toda a noite. Eu, que trabalhei e dei sem me fazer rogado, tenho eterna fama de avaro. Aquele meu filho, que fez de grande com os meus suores e esbanjou loucamente dinheiros meus, enquanto viveu em minha casa, foi por todos considerado cavaleiro da pobreza e da caridade. E é verdade que, num certo momento, lhe veio, além do resto, a mania de dar grandes esmolas aos pobres, mas sempre, repara, com dinheiros por mim fatigosa e perigosamente ganhos além dos montes. Nunca pensei que socorrer os pobres seja vício, mas quereria, contudo, saber como fariam os santos para praticar a caridade se não houvesse gente que trabalha, vende e poupa. E meu filho, a quanto parece, surgiu a vocação de mendigo. Mas para esmolar é também necessário que haja gente que possui, gente que trabalha para juntar alguns bens, gente rica que pode dar o supérfluo. Se todos houvessem sido mendigos, a que porta haveriam podido bater e obter pão e moedas? Se todos os homens houvessem sido santos, gente que vagueia, canta, reza e prega, quem haveria semeado o grão? Quem haveria edificado as casas? Quem haveria fiado e tecido a lã? Os sequazes do meu filho vestiam-se o pior que podiam, com uma tunicazita de mendigo, mas, contudo, também para aquela túnica era necessário pano, e era necessário quem o fizesse, quem o transportasse, quem o vendesse. O meu Francisco desprezava, no seu coração, a minha arte não espiritual, e, no entanto, os seus herdeiros, os seus discípulos, os seus frades tiveram sempre de recorrer a mercadores de pano como eu, se quiseram colocar sobre eles qualquer coisa para evitar frio e vergonha. Belíssimas as obras de caridade, não há que dizer. Mas, para matar a fome aos famintos, eram também necessários camponeses e carniceiros. Mas para ajudar enfermos e encarcerados, eram também necessários aqueles que cunhavam moedas e aqueles que honestamente as faziam render. Mas para vestir os nus, eram também necessários cardadores e tecedores e mercadores de panos. E estes nus, recordo-me a última ofensa que recebi do meu filho ante o bispo e o povo de Assis. Eu havia-lhe fornecido, durante 25 anos seguidos, vestes, mantos, capas, armaduras e montadas de luxo e de gala, e ainda milhares de ducados para as folganças suas e de seus amigos, para as suas viagens, para os seus caprichos, para as suas esmolas. E ele, por única recompensa, fez-me a afronta de se mostrar nu ante todos, de arremessar-me à cara o fardo do fato roto e sujo, e com ele restituir-me em plano de igualdade tudo o que de mim havia recebido, renegando-me como pai. Renegar aquele que não apenas lhe havia dado a vida,
mas tinha generosamente subvencionado por 5 lustros as suas necessidades e principalmente os seus frívolos e mundanos prazeres. Se ele era verdadeiramente chamado por Deus a transformar as almas e a reconduzi-las ao Evangelho, por que não começou a obra santa pelo seu Pai, pelo Pai que tanto o havia amado? Se eu me entristecia e me envergonhava de sua nova loucura, por que não tentou fazer-me compreender a verdade que tinha no coração, em vez de separar-se de mim com tão escandalosa arrogância? Se eu o reputava louco, como todos na cidade o consideravam e o apelidavam, por que não tentou com doçura mostrar-me que o louco era eu? E ele, o verdadeiro acisado? Porque, enfim, aquele que Cristo chamava a salvar as almas, nada quis fazer para salvar a alma do cego pai que, por amor seu, venceu a avareza e esqueceu a prudência. E, contudo, eu amava-o. Amava-o mal, talvez, mas amava-o até demasiado. Durante 20 anos e mais havia sido meu orgulho e toda a minha esperança. Queria que fosse grande e brilhasse como os nobres, que fosse o primeiro da cidade, que se tornasse doutor ou cavaleiro ou mercador, o que lhe houvesse aprazido, contanto que honrasse o meu nome e a minha casa. Amei sempre aquele filho que não devia continuar a ser meu. Amei-o terna e desesperadamente. Não podia tolerar no seu coração nenhum rival, nem mesmo Deus. Mas sempre o amei, sempre. E sinto amá-lo agora ainda, como quando era criança e eu voltava das viagens distantes, e a primeira alegria do regresso era apertá-lo fortemente ao peito, apenas entrando em casa, e banhar a sua face com os meus beijos e alguma lágrima. E também no último dia, quando me renegou, eu não apanhei aquele molho de roupas por avareza, porque eram então farrapos para marfanhar, mas para ter ainda qualquer coisa que havia sido sua e havia coberto seu corpo. Por que não tentou, pois, iluminar, antes dos outros, o cego pai, converter o pai ciumento, aplacar o pai ferido? Eu não sei esquecer que ele era, todavia, meu filho, o primogênito do meu amor, o predileto da minha alma, e penso que um reflexo meu deve ter também permanecido na sua santidade, pouco, um átomo apenas, uma sombra do meu ser, mas enfim, qualquer coisa que um dia foi parte de mim. Há ainda, talvez, um resto de orgulho e de ciúme no meu amor por ele, e de tal tenho vergonha. Arrependo-me das minhas palavras amargas. Queria que fosse todo para mim. Esta foi a minha culpa. Deus quis, pelo contrário, que fosse para todos os homens. E pareceu-me ser defraudado de uma legítima propriedade minha, não compreendi e rebelei-me. Mas por que não quis ele então salvar-me também? A todos perdoou, mesmo aos ladrões, mesmo aos lobos. Não quererá, pois, ter piedade também de seu Pai? Todos os homens adoram e amam, ou pelo menos admiram, meu filho. Também eu ajoelho perante ele e a ele me confio. Perdoe agora a soberba e a ira daquele que foi seu pai segundo a carne, e obtenha também para mim o perdão do Pai mais verdadeiro que está nos céus. Agradecemos a atenção e até o próximo episódio.